pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai analisar a pintura A Moça com Brinco de Pérola, de Johannes Vermeer. A pintura Moça com Brinco de Pérola é uma das pinturas mais famosas do século XVII. Ela é do pintor Vermeer, como eu já falei, e eu tenho um vídeo completo sobre ele, a vida dele, a sua técnica, estilo. Já comentei algumas coisas sobre esse quadro nesse vídeo que eu vou deixar aqui para vocês. Então, se você assistir esse vídeo, vai ficar mais fácil você compreender algumas coisas que eu vou falar nesse aqui. Atualmente, essa pintura está nesse museu aqui na Holanda e estima-se que essa obra foi pintada entre 1665 e 1666. Alguns sites vocês vão encontrar como 65 e outros como 66, então eu coloquei essa data que pode ter sido entre esses anos. Na época que Vermeer pintou, ele estava na sua pacata cidade, Delft, que eu já falei sobre ela, que foi a cidade onde ele nasceu e onde ele passou boa parte da sua vida. E na época que ele pintou essa pintura, ele tinha 34 anos. Em relação à identidade da moça, especulou-se durante um tempo que poderia ser a sua filha de 12 anos no período em que ele pintou essa obra. Seria Maria Vermeer. Porém, essa tese ultimamente tem sido bem refutada pelo fato da pintura ter aí uma conotação mais sensualizada, principalmente depois que eles fizeram aí uma limpeza da última restauração e descobriram ali os lábios mais abertos, lábios mais volumosos, com realce de luz. Então, denota-se assim, então, uma sensualidade na obra, uma intencionalidade de uma sensualização da mulher. Então, a partir disso e a falta de documentação para poder sustentar esse argumento que poderia ter sido a sua filha, hoje já é praticamente uma hipótese descartada. Eles trabalham mais com a hipótese de que ela seja uma pessoa desconhecida ou uma moça comum e que ele idealizou essa imagem para aparecer com essa moça. Ou seja, ele tinha possivelmente alguém ali de corpo para ele pintar, mas não necessariamente se pareceria com a pintura. Ele pode ter ali idealizado ao máximo para aparecer ali a mulher perfeita. A Garota com Brinco de Pérola, a gente pode perceber nela uma espécie de técnica avançada que Vermeer estava ali desenvolvendo, especificamente na abordagem que ele dá para a luz, cores e as suas pinceladas. Vocês vão perceber que ele faz ali um jogo de sombra e um jogo de cores para poder realçar mais as cores que estão mais fortes na parte da frente. Então ele escurece o fundo para que as cores da frente que ele coloca na pintura se realcem ainda mais. Vermeer ficou conhecido por sua capacidade de criar contornos e formas usando luzes em vez das linhas. Essa abordagem, um tanto quanto distinta dessa modelagem, é particularmente evidente no rosto da figura da personagem, que ele elaborou com planos de luz e sombra. Para poder alcançar essa estética, Vermeer ele seguiu uma meticulosa técnica de 4 etapas, que foi muito popular entre os artistas do século XVII. Essa técnica, primeiro, ele inventava ou criava um desenho inicial na tela. Depois, ele fazia uma pintura monocromática, uma técnica conhecida como coloração morta, e em seguida ele acrescentava cor. E finalmente, para tornar a obra excepcionalmente luminosa, ele aplicava uma fina camada de esmalte em certas partes da pintura. Uma restauração recente revelou que ele vitrificou 2 áreas da Garota com Brinco de Pérola, a seção azul do turbante e todo o fundo. Além dessa forma mais diferenciada do Vermeer de tratar com a luz, em vez de definir com o desenho as formas, ele usar a cor para poder esboçar melhor o seu desenho, ele também tinha um diferencial que era o tratamento da cor. A gente pode perceber aí que uma das cores mais evidentes é o azul que aparece no turbante. Esse azul ele conseguiu a partir do Afeganistão, que é a lápis azul. Ela é triturada aí e a partir disso a gente tem um azul bem forte. Porém, esse azul era bem caro, estava um preço comparado ao do ouro. Alguns autores até especulam que fosse mais caro do que o ouro. Outros não concordam com essa especulação, que ele era mais raro, mas não tão caro como o ouro. E que ele utilizou muito isso, essa lápis azul, porém a gente não sabe como que ele continuou utilizando ela mesmo tendo chegado ao final da sua vida praticamente falido. Então especula-se que ele tenha tido aí uma espécie de patrono que o ajudou de alguma forma a continuar a pintar suas obras utilizando aí dos pigmentos, cores mais caros de sua época. Observem agora, gente, a parte principal para algumas pessoas, que é o próprio brinco, a pérola. Após uma inspeção mais detalhada, é evidente que ele é composto de apenas alguns traços simples que sugerem surpreendentemente a forma e o brilho de uma pérola. O tipo de turbante usado pela jovem é muito incomum.
não existe nenhuma comparação razoável que foi encontrado no contexto da pintura europeia, dentro ali do século XVII. Uma garota holandesa não seria facilmente vista usando um turbante. Alguns críticos acreditam agora que Vermeer sacou essa inspiração na arte em vez de na vida real. E eles até têm uma pintura que eles acham de onde foi a inspiração de Vermeer, que é essa que está aparecendo aí para vocês, de Michael Sweet. A parte do turbante azul, pessoal, como eu já falei para vocês, ele foi feito de lapis lazuli e o brilho cromático desse pigmento pode ser claramente apreciado quando foi aplicado sem adulteração, né, com chumbo branco. Na renderização da parte azul brilhante do turbante da menina, Vermeer continuou a empregar esse pigmento sem reservas, como eu disse, mesmo nos últimos anos. Inclusive, o possível rico patrono de Delft, que poderia ter ajudado ele a manter essa utilização dessa lapis, era Peter van Ruijswijk, que é uma das especulações dos críticos para quem possivelmente tenha coberto os custos. Porém, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente analisa cores ou alguns detalhes nas pinturas, principalmente porque boa parte dessas pinturas, as mais famosas, passaram por processos de restauração e conservação. E muitos desses processos não são como hoje. Então, hoje existe um cuidado muito maior, menos na Espanha, com a restauração da obra de arte. Essa pintura foi um dos casos em que passou anteriormente por alguns processos de conservação e restauração e que recentemente eles removeram certas camadas que estavam obscurecendo aí a pintura real. E através dessa remoção dessas camadas antigas e de uma restauração para poder ver, dar luz à forma original de Vermeer, foi descoberto que o fundo da pintura, na verdade, não é preto, como nos parece nas imagens, nas reproduções. Na verdade, esse fundo ele tinha sido pintado como uma espécie de verde escuro sobre uma tinta seca e utilizado uma espécie de esmalte transparente. Podemos pensar que originalmente o fundo deve ter parecido como um verde translúcido mais suave. Esse tom contra o tom quente provavelmente produziu um efeito óptico mais vibrante do que aquele que pode ser observado hoje. O esmalte verde ele era composto de 3 pigmentos que vão aparecer para vocês aqui. Porém, Vermeer não foi o primeiro pintor a utilizar aí, essa forma de pintar em que o fundo escuro dá uma espécie de contraste para as cores mais claras que estão na frente. Esse fundo escuro foi amplamente utilizado por artistas para poder aprimorar os efeitos da tridimensionalidade. Inclusive, Leonardo da Vinci chegou a falar no seu Tratado da Pintura, no fragmento 232, que o fundo escuro faz o objeto parecer mais claro e vice-versa. Então, a gente já pode deduzir a partir daí que já era uma técnica utilizada. Porém, da forma como ele utilizou, talvez ele tenha sido o primeiro. A ausência de um conteúdo simbólico e alegoria na pintura fez com que as pessoas especulassem que ela seria mesmo um retrato, porque não existiu ninguém que tivesse encomendado essa pintura. Essa moça não tem uma identidade definida, né, comprovada por documentação. Então, entende-se que ela seria uma espécie de trone. E esse trone seria uma espécie de subcategoria do retrato, em que não é uma pessoa real, mas em si uma figura imaginada pelo artista. Essas figuras do trone, além dessa questão da idealização, também tinha a questão das características e expressões exageradas. Então, se você quer definir o que é um trone e o que não é, seria dentro disso que eu falei, né? A falta de simbolismo, a falta de alegorias, essas figuras extremamente idealizadas ou imaginadas. Isso distingue, de certa forma, os retratos, que a gente sabe que está representando uma pessoa, que tem ali um simbolismo, a imagem da pessoa, né, como ela quer ser passada, se ela quer ser passada como uma dama, como uma princesa, como uma rainha, e tem a pessoa que encomenda. Então, como tinha essas diferenças, logo se deduziu que não se tratava de um retrato comum. E devido a ela não estar inserida num ambiente, ou seja, o fundo dela totalmente escuro, a gente não sabe onde ela está, de que mundo que ela faz parte, né? Até porque, como eu disse, as roupas dela não condiz com o ambiente do qual ela faz parte. Então, a partir disso se deduz aí uma espécie de idealização e que provavelmente essa moça não existe e o mundo da qual ela faz parte, na verdade, não existe também. A assinatura da menina com brinco de pérola está localizada no canto superior esquerdo. Ele foi pintado com um pigmento mais claro sobre o fundo escuro, mas é tão fraco que muitos espectadores nem notam e geralmente não é visível nas reproduções. Eu mesmo só consegui ver através do Google Art.
Verme também usou assinaturas em tons claros em outras pinturas. O estilo também é comparável a outras assinaturas do artista. Embora os pigmentos da assinatura não possam ser analisados devido à camada de tinta desgastadas, ainda assim é possível manter a autenticidade. Em relação à sua roupa, ela também não era uma roupa comum, não era uma roupa de uma moça, nem uma roupa de uma criança. Era uma espécie de sobretudo amarelo e foi a parte da pintura em que ele pintou ali com mais velocidade, mais espaçamento, não era algo muito bem definido. Estudos recentes mostraram traços de cílios delicados e imperceptíveis a olho nu. Foram feitas algumas análises a respeito da pintura por volta de 1994 e 25 anos depois, com o surgimento de novas técnicas, possibilitou-se que outras pesquisas significativamente melhores pudessem compreender não só as pinceladas, mas as cores. Foi a partir dessas pesquisas mais recentes, por exemplo, que a gente descobriu que o fundo não era preto, que tinha ali uma camada verde. Através dessas pesquisas também se descobriu que a posição da orelha, a parte superior do lenço na cabeça e a parte de trás do pescoço foram deslocados. Então, originalmente, ela não estaria naquela posição que ela se encontra hoje. Imagens de infravermelho também mostram que a pintura tinha vários tons de marrom e de preto. E o museu que detém hoje a pintura afirma que em relação ao brinco de pérola, ela seria uma espécie de ilusão e o brinco foi feito com toques translúcidos e opacos e que não há ali uma espécie de gancho que está segurando a pérola, ela está ali suspensa no ar para poder causar uma espécie de ilusão. Porém, um outro catálogo que eu vou deixar aqui para vocês, que está em inglês, mas se você clicar na abinha no Google lá em cima, vocês conseguem estar traduzindo, para quem não consegue ler inglês, não aceita essa afirmação e problematiza a questão de ser uma ilusão. Eles colocam entre os vários argumentos, a pérola, ela era muito utilizada para as moças quando elas queriam dar a entender que tinham riqueza, que tinham poder. A pérola também era um símbolo das mulheres, porque as mulheres eram comparadas às joias, às preciosidades. E em relação à problemática de que Verme não teria condições financeiras de possuir uma pérola autêntica para poder confeccionar essa pintura, esse argumento, segundo esse site que fez essa pesquisa mais aprofundada, pode ser facilmente derrubado pelo fato de que naquele período já era muito propagada a questão de se produzir pérolas falsificadas e também até mesmo as reproduções em que você poderia imaginar como que seria uma pérola. Várias combinações de substâncias naturais foram utilizadas para poder produzir esse efeito típico da pérola natural, como o vidro em pó, a clara de ovo ou conchas e escamas de peixe. Os venezianos ficaram bastante conhecidos no século XVI pela produção de pérolas falsificadas, que eram compradas por diversos grupos sociais, principalmente os grupos com menos condições, para poderem dar a entender uma certa classe social mais alta. E o próprio Leonardo da Vinci chegou a mencionar as questões da pérola e como que você poderia falsificá-la de certa forma. O Leonardo chegou até a sugerir como amolecer pequenas pérolas de sementes de suco de limão, uma espécie ali de falsificação. Então, por mais que esse argumento fale que seja uma espécie de ilusão de óptica, também poderia não ser uma ilusão, porque mediante ao contexto era possível que ele falsificasse essa pérola. O museu chegou a soltar uma nota em relação a essas novas pesquisas que eles fizeram sobre a pintura. Diz o seguinte: nosso exame científico nos aproximou de Verme e da moça. Combinar e comparar diferentes tecnologias científicas forneceu muito mais informações do que uma única tecnologia teria feito sozinha. Essa é uma imagem mais pessoal do que se pensava anteriormente. Esse exame também documentou a condição atual da pintura, o que significa que podemos monitorar de maneira ideal quaisquer alterações que possam ocorrer no futuro. Essa pintura também, pessoal, quando ela foi descoberta, porque como eu já falei no meu vídeo do Verme, ele ficou aí durante vários séculos esquecido e muitas das suas pinturas foram vendidas sob o nome de outros artistas visando o lucro, principalmente. Então, por muito tempo, essa pintura ficou conhecida como Mona Lisa dos Países Baixos. Eu particularmente não gosto desse tipo de comparação,
Não que comparar uma pintura com a outra não seja proveitoso, na verdade isso é muito indicado. Até o próprio historiador da arte, que eu já comentei com vocês aqui, o George Colley, fala que para a gente compreender uma arte, é bom uma pintura, por exemplo, é bom que a gente compare ela com outra pintura. A arte pela arte, para a gente entender melhor como que funciona. Porém, a gente tem que ter muito cuidado com que tipo de comparação que a gente está fazendo, principalmente no caso dessas duas pinturas especificamente. A gente está falando da Mona Lisa, ela está ali no Renascimento, a forma como Leonardo pensou, projetou ela, foi totalmente diferente da forma que Vermeer, que está ali no século XVII, pintou uma pintura barroca, não um barroco italiano, um barroco holandês, totalmente assim diferente. Então, cuidado com essas comparações, porque muitas vezes eu vejo, principalmente nas redes sociais, que essas comparações, e quando elas estão em volta ali do Leonardo da Vinci principalmente, sempre tendem a querer inferiorizar um pintor, né? Um pintor em detrimento do outro. Para poder fazer a análise da pintura, eu utilizei alguns artigos que eu vou deixar aqui, e também alguns sites, principalmente os sites mais recentes, de pesquisas mais recentes, como eu falei. O Vermeer ficou muito tempo esquecido, então somente agora que a gente está conseguindo, de uns anos para cá, a ter mais informações, principalmente informações que só são possíveis através desses exames mais tecnológicos. Eu vou deixar todos os links aqui, principalmente um site que está aqui em inglês, que ele é muito bom, pessoal, porque ele é um catálogo em que tem todo tipo de informação minuciosa a respeito da pintura e da vida pessoal de Vermeer. Então, se vocês tiverem interesse, não deixe de clicar nos links de sugestão que eu deixei aqui na descrição para vocês, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like para eu saber se você está gostando desse tipo de conteúdo. Deixe nos comentários as sugestões ou outros pintores que vocês querem ver aqui para o canal. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Eu estou no Twitter, Facebook, Instagram. E também não deixem de participar da nossa campanha no Apoie-se. A partir de apenas R$2 você consegue ajudar a Plenhar a continuar produzindo conteúdo de qualidade, ok? Compartilhe esse vídeo com a família, com os amigos, para quem você acha que se interessa por história da arte. E não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Beijo e até a próxima!